Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Ideia Quântica, um canal criado com todo carinho e pensado e pensado e pensado e pensado até que eu cansei de pensar e a ideia saiu do papel finalmente. Sobre isso eu falo num outro texto que se chama Esperar o Quê? E que tá lá no blog também, hospedado dentro do Ideia Quântica WordPress. Tá? Mas eu deixo o link aqui embaixo para vocês. Ah, e por falar em link, ó a mãozinha, tipo emotions. Olha a mãozinha. Clica aqui embaixo ou aqui em cima e se inscreve aqui no canal. E curte também se fizer sentido para você esse vídeo, porque isso faz com que toda a automação do YouTube entenda que esse vídeo pode ser útil para outras pessoas e ele passa a recomendar de forma orgânica nas buscas com as hashtags que são colocadas, outras pessoas conseguem ter acesso a esse vídeo. Combinado? Ó, tô esperando o seu likezinho aí, tá bom? Muito bem. Sabe sobre o que eu vim falar para você hoje? Sobre o efeito sorriso. Muitas vezes eu já comentei nos meus vídeos no canal do Instagram, a Coach Kelly Lourenço, também nos vídeos colocados no YouTube, sobre como o cérebro não identifica a diferença entre a verdade e a mentira. Isso é fantástico e você já deve ter visto aí uma série de questões de outros tipos de reportagem mencionando, né, situações como essa. Então, por exemplo, você já ouviu pessoas que se recuperaram de doenças seríssimas em estado terminal ou que o carro ficou completamente destroçado, a pessoa ficou completamente ali moída, não morreu, graças a Deus, mas que teve uma recuperação muito boa. E você teve pessoas que você já deve ter visto ou ouvido falar, que tomou um tropeção na rua, fez uma torção no tornozelo e fez daquilo ali uma tragédia. E aí, essa situação de repente levou a pessoa a uma piora, ou a uma depressão, ou até mesmo a morte. Pode parecer trágico, mas a nossa mente ela tem uma capacidade absurda, né, de contar pra gente histórias repetidas vezes, que faz com que a gente surte de vez em quando. Então, esse tipo de policiamento dos pensamentos negativos, eu também falo num outro texto. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês também na descrição, que é o detox da alma. Como limpar esses pensamentos e sentimentos negativos que nos faz tão mal e que fica aquela historinha repetindo na sua mente de que você não é capaz, de que você não é bom o suficiente, que você não vai conseguir, que você tá morrendo e que as pessoas estão te enganando e que tá acontecendo alguma coisa e você não sabe o que é. Tanto isso é uma verdade, gente, que os índices, é só vocês olharem os números. Se você pegar a Organização Mundial de Saúde, você vai ver que a pesquisa que foi feita é que a cada 40 segundos tem um suicídio ou pelo menos uma tentativa, tá? Isso é muito sério, é um número altíssimo. O Brasil é um dos países com maior número de pessoas com depressão. Então, a gente já consegue ver por aí como essas historiezinhas que ficam martelando na nossa cabeça nos prejudica. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu já tive depressões em períodos específicos da minha vida e que na primeira vez eu vou confessar que eu achava que era um mimimi da porra. Eu achava que era uma frescura, que isso daí era coisa de gente que estava com preguiça de fazer as coisas, de que aquilo ali não ia mudar nada e que aquela era história que as pessoas inventavam como síndromes do pânico e todos os nomes para ir até um órgão do governo e pedir, né, um afastamento do trabalho e ficar em casa gozando a vida, né, levando a vida na flauta, enquanto nós trabalhávamos e pagávamos o salário deste ser. Mas, quando a água bate na bunda, a gente acaba acordando. E eu não tenho problema nenhum em dizer
o quanto ignorante eu fui de pensar dessa maneira. E eu tenho certeza, e eu estou dividindo isso com vocês porque eu tenho certeza que existem outras pessoas que pensam dessa maneira. Eu conheço várias que pensam ainda hoje, com o número de informações, evoluções e pesquisas, que ainda pensam dessa maneira. Quando eu me vi numa situação como esta, depois de ter sido demitida, de ter todas as dívidas no meu nome em função do meu casamento. Eu fui demitida de uma empresa em dezembro, meu casamento era em janeiro, e aí aquilo virou um auê na minha vida. E o fato de eu estar numa vida nova e com toda aquela bagagem, com toda aquela diferença, né, que a minha vida iria passar, mais as dívidas, mais um desemprego e mais uma série de coisas fez com que eu ficasse em casa, trocasse o dia pela noite. Tinha dias que eu só dormia, tinha dias que eu só ficava acordada, tinha dias que eu só chorava, tinha dias que eu tava o cão em forma de pessoa, tinha dias que eu queria tomar banho 2, 3 vezes e tinha dias que eu não queria tomar banho. Então, assim, quem conhece alguém que já teve um processo depressivo ou já passou, vai entender o que eu tô falando e dividindo aqui com vocês. Não é simples. Só que aí eu fui fazer terapia, né, e acabei me apaixonando neste momento, isso foi em 2008, num processo terapêutico. Eu acabei me apaixonando por essa questão de como técnicas podem ajudar as pessoas a sair do inferno que muitas vezes a gente está vivendo. E foi a partir de 2008 que eu comecei a fazer cursos, que eu comecei a me especializar e a investir muito dinheiro, não foi pouco, em cursos de hipnose, de programação neurolinguística, de coach e por aí vai. E graças a Deus, uma das atividades que me ajudou assim, imensamente a me recuperar foi a sala de aula, porque eu tive o privilégio de ter um ex-marido que me ajudou financeiramente naquele momento a permitir que eu trabalhasse só com as aulas naquele momento e conseguisse fazer o mestrado. Então eu fiquei com uma renda muito pequena por 2 anos mais ou menos, só estudando e fazendo aulas online e presencial para que eu pudesse, num dado momento, colher esses frutos, né? Então eu tive esse privilégio de estar na sala de aula e fazer aquilo que eu mais amo, que é trabalhar com pessoas. Isso também foi algo que me fez muito bem. E eu tô aqui dividindo com vocês, porque só quando a gente cria uma identificação com a história, entende como as técnicas são poderosas, quando a gente ouve alguém que passou por aquilo, como eu tô contando a minha experiência pessoal para vocês, e que aquela pessoa testou aquilo. Eu, no caso, testei, passei por muitas das coisas que eu conto no blog, ali em formato de texto, e que eu trago aqui no YouTube, no mesmo canal Ideia Quântica, né, para dividir com vocês e mostrar o quanto é possível, com aplicações de técnicas corretas, a gente sair dessas mazelas que a gente mesmo se enfia, tá certo? Histórias à parte, porque se deixar eu fico aqui horas contando essas histórias. Eu quero falar hoje para vocês sobre um dos textos que eu coloquei lá no Ideia Quântica, que é no blog, que é sobre o efeito sorriso. Eu já falei sobre esse efeito sorriso no meu Instagram, que é o Coach Kelly Lourenco, né? Mas eu vou até deixar aqui embaixo depois o link, né, das redes sociais para vocês. Mas eu não falei com esse nível de detalhamento, porque ali tem um foco mais de carreira, mais profissional, mais corporativo, e por isso até que o Ideia Quântica tinha que sair do papel, onde eu pudesse falar com você, falar com uma pessoa, mostrar para você o quanto técnicas podem ajudar a sua vida e a sua carreira.
E aí você entendendo o quanto o meu trabalho, a minha pesquisa, eles são baseados em ciência, em estudo, em pesquisas, em experiências reais, você vai conseguir entender como a Kelly coach, como a Kelly formadora de pessoas, tem bagagem para trabalhar tanto a sua carreira quanto a sua equipe ou a sua empresa, percebe? Mas vamos lá, eu quero ensinar algo que é extremamente simples para vocês e que, graças a Deus, o nosso cérebro não percebe a diferença entre o que é real e o que é mentira. Nós conseguimos sempre identificar esse tipo de situação porque existem situações que a gente vive, né, na nossa vida e que faz com que a gente consiga exemplificar esse tipo de situação. Já passou por um momento em que você levantou e por algum motivo você estava mal-humorado e tudo que aconteceu no seu dia depois foi uma merda? Ou que você levantou de bom humor, que você olhou pela janela e falou: nossa, hoje o dia tá do jeito que eu gosto, hoje vai ser maravilhoso, hoje ninguém vai ofuscar o meu brilho. E tudo ocorreu perfeitamente. Entende? Não mudou absolutamente nada. O dia poderia estar chuvoso, o dia poderia estar ensolarado, porque eu não contei aqui na minha historinha, a pessoa olhou pela janela e viu que o dia estava maravilhoso para ela. Pode ser que maravilhoso para ela seja nublado, pode ser que maravilhoso para ela seja chuvoso, pode ser que seja sol, pode ser que seja frio, calor, entende? Para cada pessoa é uma história diferente, é um valor diferente. Então, quando a gente conta para o nosso cérebro aquilo que a gente quer que aconteça, ele vai trabalhar para liberar substâncias e mudar o seu estado emocional, o seu estado fisiológico. Ele vai produzir substâncias, hormônios, que são justamente responsáveis pelo seu bem-estar. Um outro exemplo é que você já deve ter ouvido falar muitas vezes. Quando você pratica exercícios regularmente, você tem a liberação de substâncias no seu corpo de prazer e isso faz com que você crie um hábito de fazer exercício e te traga ali uma satisfação. Existem muitas pesquisas, muitas reportagens. Para quem está no Brasil, a Rede Globo, aqui em Portugal também o pessoal assiste a Rede Globo, mas o Fantástico mostra com o Drauzio Varela N programas falando sobre esse tipo de questão da saúde relacionada ao exercício e isso daí relacionado aos hormônios que são liberados e que motivam a pessoa. Então, o que eu estou falando não é nenhuma novidade, eu só estou aplicando isso num contexto diferente e usando esses exemplos que você já conhece para que você entenda o quanto é real, na prática, a técnica que eu vou trazer para vocês hoje. Preparados? Muito bem. Antes disso, já clicou aqui no inscreva-se? Embaixo ou em cima, não sei onde está aí na sua tela. E a curtida? É só um clique. Vai lá, eu tenho certeza que isso vai ajudar você em algum momento e que pode ajudar outras pessoas. Combinado? Porque quando a gente fala de mudar um estado fisiológico, a gente está falando de uma situação extremamente importante. Eu vou contar para o meu cérebro que mesmo eu estando num dia péssimo, seja lá qual for o motivo, eu quero me sentir melhor. Eu não quero me sentir daquela maneira, entende? Então, quando eu falo para ele assim, olha, vamos pensar positivo. Ok. Eu estou ótima, eu estou ótima, eu estou ótima hoje e as coisas dando errado. Aí falo. Esse negócio de positivismo, de afirmações positivas, de lei da atração, de o segredo, é tudo mentira. Não é mentira. É que talvez você não tenha consciência, ou não tenha pesquisado, ou ninguém tenha te contado, ou por ser um assunto extremamente complexo, a questão da mecânica quântica, você não fez uma associação. E que esse é um dos motivos até que esse canal foi criado, que é para traduzir para vocês técnicas que são extremamente complexas do ponto de vista científico, mas que dá para trazer numa linguagem mais simples, né? E eu acabei até me inspirando na Adriane do Café Quântico, que
me ajudou muito aí nesses últimos meses a conseguir organizar também a minha cabeça até eu conseguir chegar aqui e falar para vocês que, olha, agora existe esse canal em que está direcionado para contar para vocês uma série de histórias, uma série de exemplos com técnicas que eu tenho pesquisado e que estava aqui guardado comigo, tá bom? Um beijo, Adriane, obrigada, querida. E vamos lá. Como nós estávamos aí na nossa linha de raciocínio, quando a gente entende o quanto é poderoso contar para o nosso cérebro uma história que a gente queira, eu preciso sentir. E para que eu sinta isso, eu tenho que simular uma situação. Não é simplesmente eu ficar achando que ou tentando só falar alguma coisa para mim mesma e de repente tudo funciona como se fosse uma mágica, uma bruxaria. Não. O nosso corpo ele vai funcionar a partir das emoções. Então, se eu estou me sentindo feliz, o meu corpo ele faz com que o meu sorriso saia naturalmente, facilmente, não é assim? Se eu tô triste, o meu sorriso, se eu precisar dar um sorriso para alguém de bom dia, ele vai ser aquele sorriso amarelo, como diria minha mãe. Aquele sorriso sem vontade alguma. Agora, se eu conseguir mostrar para o meu cérebro que eu estou feliz, ele muda todo esse estado. E isso é possível tensionando a musculatura que é responsável pelo sorriso. Estão vendo? Então, quando eu faço um exercício como este de sorrir, eu consigo mandar para o meu cérebro que esse músculo está tensionado, então ela está sorrindo. Isso significa que está tudo bem, que todos esses fantasmazinhos e esses pensamentos ruins aqui estão em segundo plano. Então, como que eu vou sorrir se eu tô na merda, se eu tô triste, se eu levei um pé na bunda, se eu perdi um emprego? É difícil, né? Então, se eu ficar na frente do espelho ou eu ficar tentando sorrindo e falando o que aquela louca da Kelly me falou, eu não consigo sorrir porque, não tá legal isso. Normalmente, a nossa linguagem corporal, quando a gente está triste, é de se fechar, dobrar o corpo, se guardar. Então, a gente olha para baixo, o olhar fica para baixo, os ombros ficam para baixo, a nossa curvatura fica direcionada para o chão, porque a gente quer se fechar, a gente quer se guardar, a gente quer ficar ali encolhidinho, guardadinho, como se a gente tivesse deitado na nossa cama, no nosso ali edredom quentinho, com as perninhas encolhidas, assim como se fosse uma criança toda encolhidinha na cama, buscando um aconchego, né? Então, quando a gente melhora a nossa postura, né, a nossa linguagem corporal, isso faz com que o cérebro fale, opa, peraí, eu tô sentindo aqui umas coisas, eu tô produzindo aqui hormônios que não são legais, eu deixei de produzir e tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Essa pessoa tá me passando aqui, esse corpo tá me passando uma ideia de que tá tudo bem. Agora, a gente não vai sorrir gratuitamente quando tá numa situação difícil. Por isso que existe essa técnica que eu menciono lá no texto e que muitas pessoas usam, aqueles hashis, aqueles palitinhos de comida japonesa, né? Eu vou usar aqui uma caneta para dar o exemplo para vocês, que é uma caneta que fica no meu estojo, que só eu manipulei, né? Peguei desde que eu a comprei, ou o próprio dedo, tá certo? E eu juro que eu lavei a mão. Quando eu colocar a caneta entre os meus dentes, os meus músculos todos vão simular um sorrisão. E isso daí vai mandar para o meu cérebro a mensagem de que, nossa, a Kelly está super feliz. Por que eu não estou produzindo aqui os hormônios necessários para ela ficar bem? Por que eu não estou fazendo o meu trabalho aqui para colocar a fisiologia, o estado emocional dela
num estado mais positivo, mais feliz, mais alegre. E é aí que o nosso corpo começa, de uma maneira muito simples, a melhorar o nosso estado, tá? Não tem pessoas, eu não sei a família de vocês, mas a minha eu vou contar, é uma palhaçada. Mas eu já fui em enterro na minha família, em velório, e que tem umas pessoas que são engraçadas em qualquer lugar deste mundo, né? E que você tá ali mal, aquele clima, aquela coisa horrorosa que é um velório, e de repente vem uma pessoa, você vê um grupinho e aquela pessoa começa a contar algumas histórias, porque nessas horas você encontra pessoas da família que não vê há muito tempo, anos às vezes, e essa pessoa começa a contar uma história ou outra e você começa a dar um sorrisinho, dar um sorriso, se sente meio culpado, né? Mas daí a pouco você tá num estado um pouco mais leve, um pouco melhor em função disso. Agora eu vou contar um outro lado dessa história. Quem não está participando da conversa e que o corpo não recebeu esse estímulo, tá xingando. Tá lá do outro lado falando, olha, bem no enterro, esse pessoal vem e fica dando risada, que falta de respeito. Gente, família, não sei se é de vocês é assim. Tá? Eu já estive dos dois lados, a que estava dentro da risadinha e a que estava fora, então eu sei bem como e como as pessoas pensam e se manifestam. Mas o que aconteceu não foi que a pessoa estava desrespeitando. O sorriso, o estímulo foi fazendo com que ela se sentisse melhor e isso é bom, não é ruim, né? Mas deixa aí as proporções, né? Essas questões familiares para uma outra situação. Vamos lá para a técnica? Pega uma caneta, um hashi, um lápis, algo que esteja limpo. Eu passei álcool aqui, né, na minha caneta, porque apesar de ser só minha e estar dentro do estojo, a nossa mão tem cheia aí, né, de bactérias o tempo todo. Então, entende o tamanho do sorriso? Porque para eu colocar e segurar a caneta aqui entre os meus dentes, eu tenho que dar um sorriso imenso que talvez nem numa situação super feliz eu tivesse arreganhado tantos dentes como essa, entende? Então, olha só. Se você fizer isso e apertar aqui no seu rosto, nas suas bochechas, você vai ver a musculatura do seu maxilar. Ah, eu não quero fazer com uma caneta, darará. Faça com o dedo, faça com o hashi, compre um palitinho X e use, né? A cultura oriental, eles chamam de graveto da felicidade. Então eles pegam ali um graveto, faz um negócio todo bonitinho, todo estilizado, enfim, para que a pessoa tenha esse graveto da felicidade. Então pega o dedo. Não precisa morder o dedo para machucar e nem quebrar a caneta de raiva, tá? É para melhorar, não é para descontar a raiva. Estão vendo aqui, ó? Atenção? É simples assim, gente. Se permita, teste. E eu vou contar uma coisa para vocês que vocês já viram em filmes. Pessoas que iam amputar a perna, grávidas, uma série de filmes que a pessoa ia passar por uma dor física grande. Normalmente não se põe uma madeira, um pano ou qualquer coisa na boca para a pessoa morder. Tem dois motivos para isso. Primeiro, para a pessoa, às vezes, na hora de tensionar, porque a nossa musculatura mais forte é a do maxilar, não cortar a boca ou a língua, tá? E uma outra questão é que ao fazer este movimento, você libera, né, substâncias que vão fazer com que o seu corpo sinta mais prazer do que dores. E isso daí alivia muitas vezes os processos que são numa guerra de uma amputação, por exemplo. Daí vem também as questões que são ligadas à hipnose, porque você está driblando o cérebro, né? Você está levando a pessoa a um transe em que a pessoa está consciente
e que isso já é usado por dentistas, por cirurgiões, existem uma série de coisas, pesquisem para vocês verem, e que faz com que a pessoa tenha uma liberação de hormônios que acabem diminuindo aí a sua dor, o seu incômodo, e às vezes não utilizam nem anestesia. Esse era o recado que eu queria dar para você. Além de me divertir aqui contando essas histórias de família, dando risadinha para vocês aí, segurando o meu suposto graveto da felicidade, mas eu quero lhe convidar para participar, né? Me dar sugestões, mandar comentários, contar causos e histórias da sua família, da sua vida, que possam me ajudar, mostrar para outras pessoas como essas técnicas e como esses pensamentos fazem sentido, combinado? Então, siga aqui o nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe e gratidão. Até o próximo vídeo e um super beijo!